Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Sou o professor Adriano Moraes e nós estamos resolvendo os problemas suplementares do capítulo 16 do livro da Beatriz Alvarenga, de Física, né? Nós vamos agora para o exercício 11, onde ele fala da seguinte forma. Duas fontes sonoras estão separadas por uma distância igual a 8 metros e emitem sons com a mesma amplitude e a mesma frequência, F igual a 85 Hz. Sabendo-se que as fontes estão em fase, isso é fundamental saber, determina os pontos situados sobre o segmento que une as duas fontes nos quais ocorre interferência destrutiva das ondas sonoras. Então vamos lá. Eu tenho duas fontes. Vamos tentar explicar o fenômeno, o sistema primeiro. Eu tenho duas fontes, eu vou chamar de fonte A e fonte B, podia chamar de F1 e F2. Elas estão a uma distância de 8 metros uma da outra, e elas emitem uma frequência, um som de frequência de 85 Hz. Sabendo-se que elas estão em fase, o que significa que elas estão em fase? Quando uma está emitindo uma crista, a outra também está emitindo uma crista. Quando uma está emitindo um vale, a outra também está emitindo um vale. Determine os pontos situados sobre o segmento que une as duas fontes, nos quais ocorre interferência destrutiva das duas ondas sonoras. Então, eu vou escolher um ponto qualquer aqui. Esse ponto, eu vou dizer que está a uma distância x da fonte A e uma distância y da fonte B, ok? E aí eu vou ter que determinar quais são essas distâncias. Eu vou tomar como base x, tá? Então eu sempre vou medir em relação a A. Então eu sempre quero encontrar o valor de x. Bom, o que nós temos aqui? Eu quero interferência destrutiva. Se eu quero interferência destrutiva, significa que vai chegar aqui nesse ponto aqui que eu quero estudar, ponto P. Vai chegar um pico, uma crista, da outra vai chegar um vale. Então, o que eu tenho? Olhando lá nos exercícios que nós resolvemos nos problemas e testes, nós temos que x menos y tem que ser igual a lambda sobre 2. Ok? Nós sabemos disso. Além disso, nós sabemos pelo nosso sistema aqui que x mais y é igual a 8. Então, nós temos um sisteminha com duas equações e, por enquanto, nós não sabemos quem é lambda. Ele informou para a gente qual é a frequência. Para saber quem é lambda, nós vamos lá. V igual a lambda vezes F, aonde lambda, então, vai ficar igual a velocidade sobre a frequência. Velocidade, nós estamos falando sonora, 340 metros por segundo, ou uma frequência de 85 Hz. Isso aqui vai me dar um lambda de 4 metros. Então, eu tenho aqui um lambda de 4 metros. Vou reescrever aquela equaçãozinha lá em cima. X menos y igual a 4 sobre 2, 2. X mais y vai me dar igual a 8. Bom, aqui eu posso fazer uma pequena correçãozinha que tem a ver com o que nós já vimos anteriormente, tá? Então, cadê meu sisteminha aqui? Cadê? Eu quero mudar minha caneta. Não estou conseguindo, não está ativando minha caneta, minha mudança de caneta. Então, vamos aqui fazer de vermelho mesmo, tá, gente? Não está funcionando, não está ativando. O que eu tenho aqui? Eu tenho que, na verdade, esse x menos y, ele é lambda sobre 2 vezes n. Quem é n? É um número inteiro. E no caso da interferência destrutiva, nós vimos lá naquele capítulo, esse n tem que ser igual a 1, 3, 5 e assim por diante. São números ímpares, não são números pares, porque se der número par, vai dar 2 sobre 2, por exemplo, vai dar lambda. Aí eu tenho uma interferência construtiva, tá? Então, são números ímpares. 1, 3, 5 e assim por diante. Então, aqui, esse 2 aqui, que é o lambda 4 sobre 2, vai dar
n vezes 2, ok? Então, eu tenho meu sisteminha de equações, e aí eu vou colocar lá, para n igual a 1. Quando eu tenho n igual a 1, o meu sistema fica x menos y, divididos por x mais y. Isso aqui vai ficar 2, isso aqui fica 8. Resolvendo isso, eu tenho x igual a 5 metros. Então, ele vai estar numa posição mais próxima aqui de B. Para n igual a 2, eu vou ter x menos y sobre x mais y igual. Então, vai ser 2, para n igual a 2, não, desculpa, n igual a 3. Então, vai ser 3 vezes 2, 6, 8. Isso aqui vai me dar um x igual a 7 metros. Obviamente, se eu colocar um n igual a 5, vai me dar um valor maior do que 8 metros. Então, não vale, eu só quero saber entre os dois. Não vale isso. Bom, então significa que, professor, significa que todos os pontos estão mais próximos, ali depois da metade, eles estão mais próximos de B? Não, porque se eu fiz aqui x menos y. Agora, se eu fizer a mesma equação, x mais y igual a n vezes 2, x mais y, x mais y não, desculpa, y menos x igual a 8, na mesma equação, eu vou perceber o quê? Que eu vou ter uma simetria dessas distâncias para cá. Como assim uma simetria? Significa que se eu tenho esse aqui a 7 metros, ele está a 1 metro de B, então eu vou ter 1 metro de A também. Ou seja, eu vou encontrar um x igual a 1 metro. Se o x que eu vou encontrar, aqui eu estou a 3 metros de B. Então, significa que eu vou encontrar um a 3 metros de x também. Então, x igual a 3 metros. Resumindo isso, eu vou ter aqui posições para x igual a 1 metro, igual a 3 metros, x igual a 5 metros e x igual a 7 metros. Notem que eu tenho aqui de 2 em 2 metros, que corresponde a lambda sobre 2, metade do comprimento de onda, que era esperado, né? De 2 em 2 metros até 7 metros, ok? No próximo, já vou colocar o próximo junto. No próximo, a resolução é a mesma, só que ele diz lá o seguinte: resolva o problema anterior, supondo que as duas fontes sonoras estão defasadas de 180 graus. Isto é, quando uma delas está emitindo uma crista, a outra está emitindo um vale reciprocamente. Lá elas estavam em fase, e eu queria saber a interferência destrutiva, e aqui elas estão completamente fora de fase, eu quero saber também a interferência destrutiva. Bom, o que significa isso, gente? Significa que se antes chegava naquele ponto um vale e uma crista, agora eu vou estar deslocando essa crista para cá. Então, naquele ponto vai chegar, deslocando o vale, né? Naquele ponto vai chegar a crista. Então, aqui eu vou ter construtiva. Onde que eu vou ter agora um destrutiva? Lambda sobre 2 para frente. Lambda sobre 2 é 2 metros. Então, claro que vocês devem resolver isso aqui. Se eu pedir, vocês vão resolver isso aqui. Significa que antes estava em x igual a 1 metro, agora ele vai deslocar isso só um pouquinho e eu vou ter aqui x igual a 2 metros. Da mesma forma, x igual a 4 metros, igual a x igual a 6 metros. Então, nesse caso do exercício 12, eu vou ter 3 posições. Por quê? 7 metros vai passar, o próximo vai passar da minha posição original. Ok?